Você já parou para pensar sobre o que realmente é a realidade? E se tudo o que você conhece, sua vida, as pessoas ao seu redor, até mesmo o universo, fosse apenas uma simulação criada por uma inteligência superior? Parece saído de um filme de ficção científica, não é mesmo? Mas acredite, essa ideia é levada a sério por cientistas, filósofos e pesquisadores ao redor do mundo. A hipótese da simulação sugere que a nossa realidade pode ser uma criação artificial, algo semelhante a um gigantesco jogo de computador. Essa teoria ganhou popularidade com o avanço da tecnologia e dos jogos digitais, além de debates filosóficos que remontam a séculos. Mas de onde veio essa ideia? E por que tantas pessoas estão convencidas de que ela pode ser verdadeira? A ideia de que a nossa realidade pode não ser real não é nova. Filósofos como Platão já questionavam a natureza da realidade há mais de 2000 anos. No seu famoso Mito da Caverna, Platão descreveu pessoas que viviam suas vidas inteiras dentro de uma caverna, vendo apenas sombras projetadas na parede e acreditando que aquilo era a única realidade. Essa analogia se conecta diretamente com a ideia de que o que percebemos como real pode ser apenas uma parte limitada de algo muito maior. Nos tempos modernos, o filósofo sueco Nick Bostrom formalizou a hipótese da simulação em 2003. Ele sugeriu que, se civilizações tecnologicamente avançadas forem capazes de criar simulações realistas, é mais provável que estejamos vivendo em uma dessas simulações do que em uma realidade base. Filmes como Matrix popularizaram a ideia de que a realidade pode ser uma ilusão. Mas a ficção científica não é apenas entretenimento. Ela frequentemente reflete questionamentos filosóficos profundos. Desde Tron até Jogador Número 1. A noção de que podemos estar presos em uma realidade virtual é um tema recorrente que nos faz questionar nossa própria existência. Agora, deixe-me perguntar, você acredita que existe uma chance de estarmos vivendo em uma simulação? É difícil aceitar, não é? Mas espere, tem muito mais por trás dessa ideia do que aparenta. Se a ideia de uma simulação é apenas teoria, quais são os argumentos que a sustentam? Uma das evidências mais intrigantes é o próprio avanço tecnológico. Os computadores estão se tornando incrivelmente poderosos, e as simulações criadas por eles estão cada vez mais realistas. Hoje, jogos como The Sims e ambientes de realidade virtual já são impressionantes. Imagine o que podemos criar em algumas décadas ou séculos. Outro ponto que chama atenção é a aparente sintonização fina do universo. As leis físicas são tão precisas que permitem a existência da vida como conhecemos. Muitos argumentam que isso pode ser evidência de um design inteligente ou de um código programado. Um dos experimentos mentais mais famosos relacionados à simulação é o cérebro em uma cuba. Imagine que um cientista maluco conectou seu cérebro a um supercomputador e tudo o que você experimenta é simulado. Como você saberia se isso é verdade ou não? Esse experimento levanta questões profundas sobre como podemos verificar a realidade. Nick Bostrom, em seu trabalho seminal, propõe 3 possibilidades. Ou as civilizações nunca chegam a um nível tecnológico tão avançado, ou, se chegam, não se interessam em criar simulações, ou, finalmente, estamos vivendo em uma simulação. Dado o progresso que vemos, a terceira opção parece cada vez mais plausível. E você, o que acha? Existe algo na realidade que você sente como programado ou artificial? Se sim, continue comigo, pois vamos explorar mais fundo. Embora a ideia de vivermos em uma simulação seja fascinante, ela também enfrenta críticas. Um dos maiores desafios é tecnológico. Apesar dos avanços, estamos longe de criarmos simulações tão realistas que confundam consciências humanas. Outra crítica é filosófica. Mesmo que estejamos em uma simulação,
como isso mudaria a nossa vida? Teria algum impacto no nosso senso de propósito ou significado? A resposta para muitos é: talvez não. Afinal, o que importa é como vivemos nossa realidade, seja ela simulada ou não. Um argumento importante contra a hipótese da simulação é a limitação tecnológica. Embora as máquinas estejam evoluindo rapidamente, criar uma simulação realista o suficiente para enganar consciências autênticas ainda é algo que não conseguimos sequer imaginar como alcançar. Afinal, seria necessário um poder computacional inimaginável para simular até mesmo um pequeno fragmento da realidade que conhecemos. Se realmente estivermos em uma simulação, isso coloca em questão o conceito de livre-arbítrio. Nossas ações seriam determinadas por um programa? Ou ainda teríamos a capacidade de fazer escolhas genuínas? Além disso, o propósito da vida em uma simulação é algo que divide opiniões. Para alguns, não importa se somos simulados, pois nossas experiências são reais para nós. Para outros, essa possibilidade pode parecer desoladora, como se nossas vidas fossem menos significativas. Já pensou em como essas questões poderiam mudar sua perspectiva de mundo? Continue comigo para descobrir mais implicações dessa hipótese. Se estivermos realmente vivendo em uma simulação, as consequências dessa revelação seriam profundas. Imagine por um minuto o impacto psicológico e filosófico de saber que tudo o que acreditamos ser real é, na verdade, uma criação artificial. Será que isso mudaria a nossa forma de ver o mundo e de nos relacionarmos com ele? A descoberta que estamos em uma simulação levanta uma pergunta crucial: qual é o propósito de nossas vidas? Para alguns, essa ideia pode parecer desmotivadora. Afinal, se tudo é programado, qual seria o significado de nossas escolhas e experiências? No entanto, outros argumentam que a simulação não diminui o valor da vida. Pelo contrário, o fato de existirmos em qualquer forma já seria incrivelmente significativo. Se civilizações avançadas podem criar simulações, também devemos considerar a ética envolvida nisso. Por exemplo, seria moralmente aceitável criar uma simulação cheia de seres conscientes que experimentam sofrimento? Essa questão é especialmente relevante para nós, à medida que desenvolvemos tecnologias como inteligência artificial e realidade virtual. Estamos, talvez, nos aproximando de sermos os criadores de nossas próprias simulações. A hipótese da simulação também tem implicações para as crenças espirituais e religiosas. Alguns podem ver o programador como uma nova forma de Deus, enquanto outros podem reconsiderar as narrativas tradicionais sobre criação e propósito. E você, já pensou em como a ideia de simulação poderia mudar sua perspectiva espiritual? A ciência também tem explorado maneiras de testar a hipótese da simulação, embora seja um desafio monumental. Alguns cientistas buscam por erros ou inconsistências no tecido da realidade que poderiam indicar um sistema simulado. Pesquisadores têm investigado se o universo possui uma estrutura fundamental discreta, semelhante a pixels. Isso seria como encontrar o código-fonte do universo. Alguns experimentos em física quântica já sugeriram que o espaço-tempo pode não ser contínuo, mas sim granular. A física quântica é cheia de mistérios, como a dualidade onda-partícula e o entrelaçamento quântico. Alguns teóricos argumentam que essas características podem ser interpretadas como atalhos ou otimizações no funcionamento de uma simulação. Seriam sinais de um sistema buscando eficiência computacional? Outra abordagem é examinar o universo em escala cósmica. A uniformidade da radiação cósmica de fundo e a aparente expansão acelerada do universo são fenômenos que poderiam ser propriedades programadas de uma simulação. Apesar de nenhum experimento ter confirmado a hipótese da simulação, a busca por respostas nos leva a entender melhor a natureza do universo, simulado ou não.
Será que estamos à beira de descobrir um grande segredo? Durante essa reflexão, percebi o quanto essa ideia da simulação mexe comigo e talvez com você também. Não é apenas sobre ciência ou filosofia, mas sobre como encaramos nossa própria existência. Pensar que podemos estar em uma simulação nos lembra de algo essencial. Independentemente da origem do universo, as conexões que criamos, os momentos que vivemos e as emoções que sentimos são reais para nós. E isso é o que torna a vida valiosa. Agora, eu quero ouvir você. O que acha dessa ideia? Faz sentido para você? Há algo que mudou a forma como enxerga o mundo? Deixe sua opinião nos comentários. Estou curioso para saber o que você pensa. Se você gostou desse conteúdo, curta o vídeo, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder outros temas. Aproveite e assista a uma das 2 playlists que deixamos para você: Animais Exóticos ou Curiosidades do Espaço. Obrigado e até a próxima!